O treinador Roger deu uma entrevista bastante interessante, é um homem extremamente inteligente, é um homem que lê livros. Eu me lembro quando eu viajava com ele como jogador, naquele timaço que tinha o Grêmio, treinado pelo Filipão, com o Cacalo e o Fábio Koff. Ele, no avião, enquanto os jogadores iam se divertindo, ele estava ali, sabe? Sempre muito próximo dos livros, sempre querendo avançar, sempre querendo, né, coisas importantes. Depois entrou em movimentos de racismo aí a favor dos negros, lembrando coisas importantes, modificações importantes que tivemos nos últimos tempos na sociedade brasileira, mas falou também em futebol. E o que ele disse de mais importante no futebol é que ele quer ficar no Grêmio. Agora, o Grêmio tem eleição. Como é que está, na opinião de vocês, o andamento e a possibilidade do Roger ser técnico do Grêmio, já que não será campeão da Série B, mas levará o Grêmio à Série A, que é o objetivo principal? Quem se determina para falar aí? Vamos ver. Ô Pedro, boa tarde, Pedro. Deixa eu puxar o carro aqui, como se diz na linguagem popular. Nós mesmos aqui já entramos nesse debate, né? Em determinado momento, eu lembro que outro dia eu debati isso contigo sobre, no meu entendimento, a permanência do Roger com a conquista do acesso seria uma situação natural. Natural não houvesse a troca do mandatário do clube, né? Vai trocar o presidente. Por que eu digo que agora tem um fato novo, o Roger quer ficar. O Roger quer ficar, mas ao mesmo tempo na entrevista, em determinado momento, ele disse que ele já pensa em dar uma pausa na carreira em determinado momento, né? A gente sabe que o Roger mas não esse ano. Não no ano que vem. Mas é que essa troca do presidente, ela altera toda uma situação. Por que eu falo da permanência ser algo natural? Eu estou baseado no que o Grêmio me mostrou. Porque recentemente, quando o Grêmio foi rebaixado, o Grêmio manteve o técnico que foi contratado para livrar do rebaixamento e não conseguiu. Então, por que não manteria o técnico que chegou? E aí a gente tem que entrar num contexto, porque por vezes se fala do Roger. Não, mas o Roger tem, por exemplo, o fulaninho. Tá, mas o fulaninho chegou quando? Quando o Roger chega para começar o trabalho no Grêmio, ele não tinha esse mesmo elenco que ele tem hoje, e mesmo o elenco que ele tem hoje, nós mesmos já chegamos no consenso que é um elenco deficiente. É um elenco que tem o suficiente para subir para a Série B, para a Série A, mas não é um elenco, por exemplo, para quem sabe buscar algo maior no ano que vem. Então eu acredito que sim, que o Roger devesse permanecer, mas acredito que ele não vai permanecer. E eu não estou sendo contraditório na minha ideia, eu estou sendo contraditório pelo que eu ouço das colocações dos candidatos a presidente. Porque ninguém se abraçou, entre aspas, ainda no Roger. Poderia chegar um determinado... Por que está se tendo todo esse cuidado? O Roger está subindo de novo o Grêmio. Mas sabe-se que o Roger ainda tem uma rejeição num percentual da torcida do Grêmio, por um motivo ou por outro, e ele por vezes expõe algumas situações, e ele até acredita que parte dessa rejeição ao nome dele seja pelas questões do trato pessoal dele, da forma política que ele pensa. Eu não sei se é por isso, mas se dependesse da minha vontade enquanto torcedor, o Roger permaneceria, porque é o Roger que está ajeitando um elenco fraco. Mas isso pode acontecer. O que, Pedro? O cara tem um posicionamento político, as pessoas reagem. Claro. No outro momento teve posicionamento político e levou pau para burro também. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, o Roger tem que demonstrar no futebol, na formação do time do Grêmio, nas atuações do time do Grêmio. Por exemplo, a última semana, tá? O Grêmio perde para o CRB, que tem 10 homens em campo, toma 2-0. 2-0. E, voltando para a Arena, o Grêmio só empata com o Cruzeiro. Mas jogou bem, não foi um mau jogo, Pedro. Mas o jogo, deixa eu pegar a ficha 2 aqui. O jogo da Arena com o Cruzeiro, o contexto dele não é o resultado. O contexto é o que aconteceu dentro de campo. Se o Grêmio tivesse vencido o jogo, a gente já tá elogiando pra cá. Nos confrontos mais difíceis, o Grêmio foi bem. Aquele próprio contra o Vasco, lembra lá no Rio, que o Roger estava com a cabeça prêmio se tivesse perdido o jogo e tal. Eu pegando a ficha 2 aqui, Pedro. Boa tarde pra todo mundo. Eu continuo achando que não faz sentido o Grêmio ficar com o treinador que cai e mandar embora o que sobe. Não vejo razão para isso. Eu defendi o tempo inteiro, estou tentando ser coerente comigo, Maurício, né? Sem querer ser porta-voz de ninguém, até porque não tenho competência para isso. Mas assim, ó... juntando coisas que são separadas. Uma coisa, o Mancini, eu concordo contigo, não devia ficar também. O Roger, para ficar, tem que avaliar. Tá, e aí eu gostaria que tu avaliasse. Agora, acho que são coisas que... isso que eu ia fazer agora, Pedro. Não tem relação, tu tá entendendo? Isso que eu ia fazer agora. Eu entendo, Pedro, assim, que eu cobrava do Grêmio, do Roger, dizia com muita ênfase, olha, o Grêmio no padrão Série B, ele tem que crescer um pouco mais, ele tem que jogar mais, ele tem que se defender melhor. Eu entendo, Pedro, que ele conseguiu fazer isso no universo da Série B. Ele conseguiu, ele tem a melhor defesa, um dos melhores ataques, ele tá no G4, ele tá sobrado lá
Ele ganhou o Campeonato Gaúcho. Eu acho até que o Grêmio bateu no teto. Eu acho que com esse elenco de jogadores, eu acho que o Grêmio não tem tanto mais assim para subir. Pode evoluir? Pode. Eu, inclusive, estou dizendo aqui há um bom tempo que até o final do campeonato tu tem um vestibular aí, que é o que para mim vai determinar se o Roger vai ficar ou não. Se ele conseguir fazer o Grêmio jogar um futebol como ele jogou contra o Cruzeiro, por exemplo, eu acho que o Grêmio não jogou mal contra o Cruzeiro, podia ter vencido, eu acho que ele pode ficar. Eu acho que ele pode ficar e acho que deve ficar com uma pré-temporada desde o início, com reforços de Série A para fazer um time melhor. Eu não vejo o Roger tão mal assim, sabe? Eu acho que tem críticas, não a tua, obviamente, Pedro, além da conta do Roger. Ninguém está vendo tão mal assim, as pessoas estão contextualizando duas coisas. Primeiro, do ponto de vista de voltar o Grêmio para a Série A, o Roger está cumprindo o objetivo integralmente, o Grêmio vai voltar para a Série A. A segunda é se as pessoas estão satisfeitas com o desempenho. Mas é que o desempenho tem uma pergunta boa para interativa, Léo. O Roger tem mais culpa ou mais mérito nesse ano do Grêmio? Mérito, né? Dentro do campo, mérito. Mas essas declarações que ele tem dado são de pura infelicidade. Que acaba tendo essa reação. Ele não pode fazer isso, fica quieto. Eu tô ficando mais branco com o futebol. Vem cá, quer dizer que se tu andar com ladrão, tu é ladrão? Não é nesse sentido. Mas cai nesse sentido. A rede, nós conhecemos a rede social. Quantas vezes tu escreve uma coisa com sentido e de lá pra cá vem a pancada? Num sentido mais amplo. Eu li a entrevista e, aliás, a entrevista é riquíssima, né? Porque é uma cabeça privilegiada e que bom que a gente tem pessoas como o Roger no ambiente de futebol, que é um ambiente conservador, que é um ambiente, predominantemente branco nos cargos gerenciais. A gente tinha um presidente negro há um tempo atrás, que era o presidente da Ponte Preta na séries A e B. Predominantemente não, são todos. A gente tem poucos técnicos negros, né? Enfim, mas não é pela cor, é pela qualidade. Mas o que ele está lá, ele tem qualidade. Mas o que ele quis dizer, Guerrinha, é que na sociedade brasileira que esconde o racismo, que nega o racismo, e o racismo ele é estrutural, né? O racismo ele está no dia a dia, ele está presente nos pequenos gestos, nos pequenos detalhes. O que ele disse, que ele ficou mais branco no futebol, no sentido de que a partir do momento em que ele virou um cara reconhecido, um cara que, pela capacidade técnica como jogador de futebol e depois como técnico, muitas portas e muitos lugares que são hoje exclusivos exclusivos não, mas de predominância branca, ele acabou sendo aceito. Ele acabou entrando. Não que ele tenha ficado mais branco. Então, assim, a nossa sociedade, e o futebol ele é um extrato da sociedade, Guerra. A nossa sociedade é racista, sim. É racista, é preconceituosa. Mas... E quando tem um cara que levanta a bandeira, vamos conversar sobre isso, a gente tem que aplaudir. Mas isso não é tema pra ele. O tema dele é treinar o time de futebol. É tema pra ele, sim. Não. Ele vai arrumar bronca o resto da vida com isso. Mas essa é a coragem dele. Ele arrumou bronca política esses dias já. Ele segue levando pancada política. Mas a questão racial... Eu sei disso, mas ele é pago pra treinar futebol. Não. Bom, ele é pago pra fazer obra. Mas o Roger, eu acho que a gente tem que tentar, assim, ó... O Roger, eu não vejo problema no Roger tratar da questão racial, ele sendo um negro. Não é hora. Muito. Não é hora. Não, eu acho que não tem hora, sinceramente. Não é hora. Eu acho que não tem hora. Eu acho que ele pode tratar a hora que ele quiser. Até porque ele sofreu muito isso a vida dele. E, de fato, no momento que ele chega em cargos gerenciais, porque tem o racismo estrutural, ele meio que permite que o jogador fique no campo. Agora, quando tem que ser técnico, dirigente, a gente não enxerga, a gente não vê, porque as portas se fecham. Não vejo problema dele falar nisso, sabe? Não vejo problema. Eu acho que é fora de hora. Eu espero que o Roger fique, e eu talvez tenha sido um dos primeiros a dizer que o Roger tem que ficar a partir do acesso. Não quero a primazia, porque eu não ouvi todo mundo, mas eu lembro de ter sido certamente um dos primeiros a dizer que ele como fique. Como treinador, ele é muito bom. Muito bom. E acho que toda a posição que ele está trazendo, embora o Guerra argumente sobre o momento, eu acredito que ele tem legitimidade para dizer. O que me parece, em paralelo a todas as razões que ele tem sobre sociedade, sobre racismo estrutural que ele próprio sofre, sobre o fato de ele estar vencendo nas frestas do sistema, que é uma expressão que ele usou, as dificuldades dele dentro do campo não tem nada a ver com racismo. Nada a ver com racismo. No Atlético, no Palmeiras, ele teve dificuldades de campo, dificuldades de gestão de grupo, segundo relatos repetidos, e é isso que ele tem que arrumar, independentemente do direito legítimo dele de dizer o que está dizendo. Mas aí, exatamente, o direito legítimo, e que bom, porque o futebol, a gente cobra muito do Neymar, por exemplo. Pô, o Neymar não se posiciona, porque o Neymar é um cara que quando ele fala, a gente para ouvir. O Neymar é o nosso principal jogador.
Quando o Tite fala, e o Tite se posiciona muito também, talvez muito da formação do Roger tenha interferência do Tite, né, que é um cara de altíssimo nível. Você está falando da legitimidade da posição, né? O Neymar melhor jogador, o Tite treinador da seleção. Exato, é um cara de ouvido, ocupar né? o seu lugar, de ocupar o seu lugar de fala. O futebol, e eu sempre vejo o futebol como uma caixa de amplificador enorme. Se o futebol toma uma atitude e começa a combater o racismo, a sociedade vai atrás. Se o futebol começa a combater a questão de gênero, a sociedade vai atrás. E as pessoas do futebol, e eu sei que o futebol, por ser um meio conservador... Vou te dar 2 exemplos. Dunga e Tinga, que estão fazendo esses movimentos aí sensacionais. Eles são, sim, amplificadores. Tem muita gente se metendo nisso. Depois até vou contar algumas coisinhas para vocês. Tem muita gente que segue o exemplo. E quando tu tem um cara como o Roger, o Roger poderia estar tocando o trabalho dele, e o Roger é vice-líder, 3º colocado, vice-líder da Série B. O Roger vai subir o Grêmio, o trabalho dele tá bom. Ele poderia ficar tocando a vida dele, cuidando da família dele. Mas quando ele se dispõe, por exemplo, a abrir uma linha de financiamento para obras de pessoas que entraram na universidade por meio das cotas e estão publicando livros que ninguém quer aceitar, e quando ele traz isso e coloca na rua para apoiar essas pessoas, para provocar esse debate, essa discussão, ele está usando o lugar de fala dele. É uma pena que a gente não tenha no futebol mais Rogers, porque o Brasil seria melhor. O mérito do Roger é falar. Porque assim, sabe, e aí, Guerrinha, eu acho assim que não tem hora pra ele falar, sabe? Porque ele provavelmente ouviu a vida inteira, porque isso acontece no futebol. O Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação, eu converso bastante com ele, para aprender, né? Porque eles, enfim, vivem isso, eles têm um chamado lugar de fala. Teve ontem seminário na CBF, né? Isso, coisa CBF, que a gente, assim, a gente não tem como se colocar no lugar. Da CBF. E ele sempre disse isso, assim, que por que às vezes tu tem jogadores que acabam não se manifestando? Porque eles acabam inconscientemente, indiretamente, sempre assim, reproduzindo uma ideia que é a seguinte: olha, não fala. Se tu falar vai dar confusão, daqui a pouco tu tá ganhando bem, daqui a pouco tu não vai pra um clube. Ninguém diz isso diretamente pra ele, sabe? Diz isso, não, mas é um ambiente, não, olha só, daqui a pouco a torcida vai ficar, vai brigar contigo, tem muito de política, e o cara vai se retraindo, e o cara não pode falar. Então eu acho que o mérito do Roger é falar, porque ao falar, inclusive, eu acho que ele fecha portas para a vida dele. Eu acho que tem hora e local para ele falar. Ele hoje é treinador do Grêmio, o torcedor quer saber do Grêmio. Entendeu? As posições pessoais dele, até pode no futuro ele vir a falar, é até bom que fale. Não é o momento, só eu acho. Só isso que eu acho. Eu discordo de você. O cidadão não está descolado do profissional. Não, mas ele ganha, o cidadão ganha um salário e o profissional ganha outro. Não, tudo bem, mas ele deveria. Mas é que antes de ser treinador, ele é cidadão. Sim, mas e por que quando ele estava parado não veio à tona isso tudo? Não, mas ele sempre conseguiu boas entrevistas. Sabe por quê? É o holofote. É o holofote. Não, mas justiça, ele concedeu entrevista. Ele sempre fala isso. Eu tenho pra mim, Guerra, que o holofote é que legitima a fala dele nesse momento. Claro, exatamente. Vou aproveitar. Mas aí eu não acho que seja errado, Guerra, minha discordância de você é só o seguinte. Mas o momento é de quem está dentro do G4 classificando para a Série A, com restrições do seu próprio torcedor. Eu sei, mas independentemente da com restrições do seu próprio doente torcedor. Mas que não tem nada a ver com o que ele diga ou não sobre o cidadão. Tanto é verdade que ele está nesse aspecto, e a gente coloca em dúvida se ele vai seguir, porque nenhum dos candidatos fala o nome dele. Olha só. Não, é verdade. Nenhum candidato assim, o Roger continua. Isso não tem a ver com a entrevista dele. Não, eu estou dizendo, mas é o momento que ele é segundo. Ele é segundo porque tem que ser segundo. Eu só quero pegar ele é para ser primeiro. Eu só quero pegar esse ponto da visão do lado do torcedor. Eu interajo muito ali com torcedores, ou seja, na rua, ou seja, pelas redes sociais. Maurício, a questão assim, aí é minha opinião, tá? Em nada tira a legitimidade de qualquer que seja a causa, principalmente uma causa que seja anti-preconceito. Seja que tipo de preconceito for. Então isso é uma outra coisa, né? Pelo menos para mim isso não está em discussão. O ponto que o Guerra toca é um ponto que em determinado momento eu já ouvi e conversei com muitos torcedores a respeito do seguinte: não é nem o ponto de entrarem ou tentar tirar a legitimidade da causa antirracismo do Roger. É mais ou menos no ponto que o Guerra destaca, que é o seguinte, assim, cara, eu quero o Roger pensando mais nos problemas do Grêmio. Mas ele tá. Mas se ele está em sexto, senhores, por favor, eu concordo. Eu sei. Eu estou trazendo um ponto de vista. Até porque, para quem não me conhece, meu pai era negro. Não. Então, Bagé, não é problema nenhum. Meus grandes amigos são negros, adoro eles. Mas o que eu quero trazer é que tem esse ponto que o Guerra levanta, ele é um ponto que é debatido.
Está na alma gremista. Está. Mas eu acho que esse pensamento é errado. Me parece ilegítimo. Porque a minha crítica ao Roger é só... aí a gente volta para a interativa, postura, principalmente quando joga fora de casa. Lembra da democracia corintiana? A democracia corintiana tinha isso. Não pode pedir liberdade lá nos anos 80, no final dos anos 70, quando a ditadura militar. O Dunga estava no Corinthians nessa época da democracia. Já tinha passado. Já tinha passado. Ele pega no final. A virada, o Dunga não, o Leão pegou. Saída do negócio. O Leão sim. Mas se falar só um aí vai ficar melhor, as pessoas vão entender bem. Obrigado. Pedro, o que acontece em relação ao Roger, que me parece um momento legítimo de falar, independentemente da grandeza da causa, que legitimaria qualquer circunstância. Mas vamos trazer pro local aqui, pro contexto. Se o Roger fala isso, Alex, eu sei que o argumento não é seu, você está trazendo algo que está na cabeça gremista, tá? De alguns gremistas. Se o Roger está em sexto ou sétimo, e eu sou torcedor do Grêmio e ele dá essa entrevista, talvez a minha reação de torcedor fosse assim: Roger, primeiro me classifica, primeiro me bota no G4 e depois você fala o que você quiser. Só que ele teve a sensibilidade de estar falando isso num momento em que o que ele tem que fazer, ele está fazendo. Logo, ele não deixa o lado, ele não deixa a fresta para ouvir algo nesse sentido. Mas isso vale, Pedro. Se tu olhares as redes sociais, as pessoas sim se ligam nisso. Por que não fica cuidando do Grêmio? Por isso, mas ele está cuidando do Grêmio. O Grêmio está no G4. São as pessoas que quando uma pessoa trata essa questão racial, se não é um motivo para ser contra, é outro. Mas é que o futebol... O assunto racial, ele é muito importante, nós temos que levar em frente, isso não pode existir, concordo. Agora, se ele tivesse sexto ou sétimo, ele não estava dando a entrevista, porque ele não estava mais no Grêmio. Bom, mas se ele tivesse ele não estava dando a entrevista. Exatamente. Mas o momento de dar é agora. E por causa do holofote. Mas claro. Mas o holofote é esse. Mas ele precisa do holofote para as pessoas ouvirem, para a gente debater. A favor do Roger. O tema é bom, A favor do Roger, tá? Por exemplo, quando a gente teve aquele episódio lá no supermercado do Carrefour, aquela coisa absurda, a morte daquele cidadão que foi fazer compras com a mulher e acabou morto pelo segurança. E aí o jornal ali para os colunistas, acho que participaste, o Diogo participou, né, o Guerra no Diário Gaúcho não, porque o Diário não adotou esse procedimento, mas a gente tinha que escrever sobre o tema. A gente foi convidado a escrever sobre o tema, deixar bem claro, não foi obrigação, não foi uma imposição. E em cada página da editoria do jornal teria uma participação de alguém, de alguma personalidade. Eu fui no Roger. E aí, através do Marco Souza, que tem o contato do Roger, por ter sido repórter, trabalhado lá no tempo que ele era técnico do Grêmio, o Marco fez o meio... Eu fui no Marcelo Carvalho. O Marco fez o meio campo. Mas imediatamente o Roger escreveu um texto melhor do que o meu. Até eu fiquei com ciúme do Roger, porque um texto claro. Também não é muito difícil. Que não é muito difícil, não é muito difícil. Não é muito difícil, Pedro. Mas assim, mas não é, Pedro, Guerra, não é uma questão de ocupar o holofote. Ele está sempre pronto para tratar desses temas. Tanto é que quando ele estava fora, ele criou essa editora, né, essa impulsionadora de obras acadêmicas ou não acadêmicas de quem não consegue publicar seu material, mas sua pesquisa. Melhor falar dentro do G4 do que fora, Léo. Claro. Por isso que eu acredito que eu acho que ele está certo em usar o holofote. Mas é que ele não deixaria... tem que usar o holofote para isso. E outros deveriam usar, mas é que ele não deixaria de falar sobre o tema se ele estivesse fora do mercado, se ele estivesse em oitavo, em nono, porque é da pessoa dele, é da formação dele, da construção como cidadão dele. E é legal que nós tenhamos no futebol gente que se posicione, porque o futebol é um meio muito conservador e o futebol é quase monotemático. Quando os ouvintes, os leitores do Bagé escrevem para eles, o Roger tem que cuidar do time, mas o Roger treinador não é um e o Roger cidadão é outro. Não, Léo, e que bom que o Roger está cuidando do time e está cuidando Grêmio e Vasco, lá, a Série B não estava engrenando ainda. O Vasco homenageou, porque o Vasco tem uma luta antirracista absurda, desde o começo, tá na agenda. É o clube mais popular e democrático do Brasil, é o Vasco. O clube é terneiro, isso, tem aquela carta em que ele ficou ao lado dos seus jogadores negros, porque a Liga Carioca expulsou o Vasco porque ele não tinha jogadores brancos. E o presidente do Vasco disse, não, eu vou ficar com os meus, problemas de vocês. E aí se fez uma homenagem, e o Roger foi um dos caras nacionais que foi homenageado, ganhou. O Vasco, ele foi lá receber, então é normal ele falar. As pessoas perguntam pra ele, entende? Tem uma entrevista do Roger, sei lá, tá lá, a revista Veja. Alguém vai perguntar sobre isso, porque ele é uma referência nacional. Aí ele vai falar. Ele não pode dizer assim, eu tô no terceiro lugar, mas aí, sétimo, oitavo, e vou tu abriria a mão do Pelé porque ele é negro?
Não, evidentemente que não. Claro que não. Eu abro mão, por exemplo, do Mazinho Loyola, que é branco. Isso. Eu abro mão dele. Mas é bom você trazer o Agora, Pelé. não é exatamente, não é por isso, não é pela cor. Eu sei que tem muito cara chato, aquele lá é preto e tem a alma mais branca do que a minha. Mas é que não é vantagem a alma ser branca, preta ou rosa choque, Entendeu? Guerra. A questão me parece ser a seguinte: o Pelé e o Muhammad Ali são combatentes antirracismo de modo completamente diferente pela personalidade de cada um. O Pelé não falava sobre o assunto e foi muito cobrado, mas o Pelé é o cara que quando faz o gol 1000, quando faz o gol 1000 e foi chamado de demagogo, ele é o cara que diz: cuidem das criancinhas do Brasil. Porque ele sabia profeticamente o que estava por acontecer. E o Muhammad Ali, quando fala o que fala, ele é verborrágico, ele gosta daquele jeito, ele é daquele jeito. A imposição antirracista do Pelé é estar em ambientes eminentemente brancos e todo mundo tratá-lo como um rei que ele era. E ele era um rei negro. Então, ou é falando, Diogo, ou é agindo, se impondo. O Pelé não fez nada pela luta antirracista, é injusto, mas fez muito. Não, eu aprendi com o Marcelo Carvalho, Pedro, eu aprendi com o Marcelo Carvalho que isso aí, por exemplo, essa cobrança que faz ao Pelé tem muito desse racismo estrutural também. Porque a gente tem a tendência de cobrar que negros se manifestem. Mas e os brancos, não tem que falar também? É verdade. O Pelé é um cara pobre, humilde, estava num ambiente assim de regime militar, de ditadura militar, era mais difícil até para ele ter uma compreensão do universo que ele estava e de como que ele podia se expressar para isso. Tem que ser um assunto mais debatido. Porque a gente cobra do Pelé e não cobra do outro cara do lado. Tu quer ver como funcionou, Pedro, a entrevista do Roger e como o Roger tem sim esse papel? A gente está falando há 20 minutos. Exatamente. Eu tenho uma informação Não falamos do Campas. Possibilidade de... Aí que tá. Eu recebi uma informação ontem à noite e aí até botei no nosso grupo ali, no grupo de GZH. Não sei se alguns repórteres, na sequência os repórteres vêm e entram com uma atualização. Se já tiverem isso, então, perdão, mas eu vou colocar aqui. Eu tenho a informação que o Roger, um dos treinos que o Roger mais, um dos testes que o Roger mais fez, com possibilidade de começar com mexida no time hoje, seria o Campas no time e não o Guilherme. Eu ouvi isso também. O Campas treinando mais adiantado. Nós falamos até essa semana como ele jogava no Tolima, né? No Esporte ao meio-dia, eu acho que não estava. Eu lembro mas era Guilherme e Campas. Foi em virtude da nossa conversa. Então foi isso. Foi em virtude da nossa conversa, que a gente conversou. E aí jogaria Campas e não Guilherme. E o Campas, no Grêmio, ele jogou de segundo atacante com o Wagner Mancini. Do outro lado. Não, mas por trás do Diego Souza, o Wagner Mancini chegou assim: olha, o Campas, a posição que ele pode jogar é segundo atacante. Ele não vê ele como extrema. Ele jogou pela direita, ele jogou como meia central, mas ele nunca jogou como aberto na esquerda, como extrema pela esquerda. Não, com o Roger campeão gaúcho, o ponto de partida dele era lá do direito e ele ia atrás da bola. Claro, porque tinha o Ferreira, né? Do outro lado. Claro. Não tem como tu mudar o Ferreira de lado. Não tinha Ferreira, durante muito tempo não teve Ferreira. Não, agora no final do Gauchão. Porque o Grêmio é campeão gaúcho botando faixa nesse modelo, que tem o que a gente poderia chamar de tripé, que não era Lucas Leiva e sim Lucas Silva. Vijaçante e Bitelo nos corredores. Isso. Ferreira à esquerda e Campas à direita com o pé esquerdo, no pé invertido. Agora ele vai estar no pé do lado, canhoto na esquerda. Sobre o Roger, Maurício, eu não tenho... Eu acho que o Roger pode fazer da vida dele o que ele bem entender, dar a opinião que ele bem quiser, que ele se responsabiliza por isso. A minha preocupação com o Roger é a seguinte: ontem o Zé Alberto disse aqui no programa, preocupação não, eu tenho outra opinião sobre isso. O Zé Alberto disse que o Roger deixou tudo pronto para o Renato. Hoje, o Simon Bianchini disse que viu treinamentos do Roger na outra fase que o Roger teve no Grêmio, que foram os melhores treinamentos que ele já viu. Não vou duvidar, tá tudo bem, tá? Porque ele viu, eu não vi, tá? E o Simon Bianchini é um repórter, assim, de primeiríssima qualidade. Opinião, né? Opinião. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele fez grandes treinamentos, aí ele foi eliminado pelo Juventude, no Gauchão, ele tomou 4-0 na Libertadores do Rosário Central, no Campeonato Brasileiro levou 2 do Botafogo, 3 do Curitiba, 4 da Ponte Preta. Então, perdeu treinado. Não, perdeu treinado. Um dossiê do Roger. Essa é a restrição que eu tenho ao Roger. Que passados em 5 clubes brasileiros, ele não passou de 2, 3 campeonatos regionais. O que a gente falou do Diniz, que não bota faixa, a gente pode falar do Roger também. Claro que pode. Agora, todo o resto. E outra, o Grêmio na B, sim, o Grêmio está subindo. Só que o Grêmio está 10 pontos atrás do Cruzeiro, que é um time que gasta menos de 1/3 que gasta o Grêmio. Mas aí... Então, ele tem que melhorar a performance dele
Tá? Porque muita gente, e o Guerrinha lembrou aqui um negócio importante, nenhum candidato falou no Roger. Mas ele teria que melhorar calado ou dando entrevista. Mas é que a questão não é a é isso aí. É o campo. Não tem problema. Que boa frase, Maurício. Ele faz da vida dele o que ele quer. Mas ele tem que melhorar o desempenho dele como treinador. Tá bem? Mas ele tem bons conceitos, ele tem boas frases, ele encanta todo mundo, sabe? É uma coisa maravilhosa. Salto, é claro Só que ele vai ter que botar no resultado. Pedro, candidato em campanha, seja dentro de clube ou na política partidária, ele tira foto com gente bonita e com gente feia, quando interessa a ele. Agora, se alguém chega e diz assim, olha, não é o momento de falar no nome do Bagé, ele simplesmente não fala. Eu vou te explicar o porquê. Porque esse dossiê que Vossa Excelência acaba de apresentar sobre. Tinha coisa aí que tu apresentasse que eu nem lembrava mais de eliminação do Roger. Eu lembro. Mas, por exemplo, outro dia estava um debate acalorado. Não, porque quem fez o Kahneman jogar foi o Renato. O Kahneman, quando chega, ele tinha uma partida. Ele estava jogando no México. É que a gente tem que contextualizar algumas coisas. O Roger ainda, mas eu não sei se o Roger ficasse, porque o Renato chega 16 de setembro. E vamos lembrar então. Vamos lá. O Roger tinha vencido por 1-0 o Atlético Paranaense lá na Baixada, e a estreia do Renato dia 16 de setembro, dentro da Arena, o Super Renato perdeu. E sabe por que o Grêmio foi avante? Só pra concluir. Só pra concluir. É só campeão da Copa do Brasil duas vezes. Mas me deixa concluir. É só essa diferença. Eu tô desenhando o contexto e vou te explicar. Com o Super Renato? Não, eu vou te explicar. Eu não tô. Pra mim, o Renato, poxa, eu sou torcedor do Grêmio. Não vai nascer um ser humano para chegar perto do Renato, imagina superar. O Renato é uma entidade. Agora, é uma estátua. Ele pode ser analisado. Eu só estou trazendo o contexto, porque o contexto, principalmente no debate esportivo, ele é fundamental. Porque senão, porque o fulano fez isso. Tá, mas será que ele foi tão ruim assim? O Super Renato, esse que tu tá desenhando, e que ele é um Super Renato, sabe como é que o Grêmio passou depois de perder o jogo? O Roger tinha vencido lá. Ele perdeu em casa. Passou porque o Everton, que tá no Palmeiras hoje, foi se fresquear, bater pênalti, e o Groi pegou. Se não tinha acabado a história ali, e não tinha Libertadores depois no outro ano também. Esse é o contexto. Eu não tô tirando mérito do Renato. O Renato chegou e aparou arestas que o Roger tinha deixado. Mas eu não sei. Tem sorte, o Roger não. Mas achar que o Grêmio foi só pelo Renato, não. O Renato aparou arestas. O Roger montou. E tinha qualidade. O time de hoje não tem qualidade. Tinha qualidade, ficou um time que o Roger perdeu, não sei por que razão, perdeu demais. Ele saiu porque tinha que sair, porque ele não estava conseguindo fazer aquele time jogar, e o Renato entrou, arrumou o time e foi embora. Tem problema. Em favor de Romildo, Léo, favor de Romildo, não foi o Romildo que o demitiu. O Romildo tentou demover o Roger, e o Roger disse, eu vou embora. E quem conhece o Roger... errado o Romildo, né? O cara, depois de levar todas essas pancadas aí... Não, mas o... Tá errado. Foi botar o Mancini de novo. Foi contra a vontade do Romildo, assim como a do Renato. O Romildo insistiu, e o Roger... Ele tem isso com ele, que o momento daquela demissão mostrou que ele era um cara jovem ainda, um técnico começando, que se ele tivesse esperado um pouquinho mais daquela presidência, ele tinha colhido isso, ele se demitiu no rompante. Só um bastidor da entrevista. Tomara que o Roger fique e seja campeão brasileiro ano que vem, é o que eu desejo, mas por enquanto ele está subindo um Grêmio. O Cruzeiro, por exemplo, é o terceiro ano que está Tu ia contar o bastidor, né? Eu ia contar um bastidor da entrevista, né, que foi publicada, para quem não leu, no GE. Globo, site irmão, né, Maurício? Site irmão. Irmão carinhoso. É do Dado Moura e do Alexandre Eliatti, né? Os dois dispensam apresentações. O Alexandre Eliatti, né? Os dois dispensam apresentações. Essa entrevista não foi concedida ontem. É uma entrevista de mais de 2 horas. E outra, não teve acordo de data para publicar. O Eliatti, que aqui está capitaneando esse projeto, entre aspas, o projeto, aliás, muito legal, parabéns ao Eliatti, que é aqui de Porto Alegre, o Eliatti, né? Começou aqui. Não teve data. Foi dada a entrevista e o Eliatti foi decupar, e o processo de decupagem de uma entrevista de 2 horas leva muito tempo, porque em 2 horas vamos lá, são... Mas é um livro. Mas não tem ideia de quando foi a entrevista, Léo? Porque o Grêmio está em G4, há muito tempo. Não, mas ela não foi ontem, ela é recente. Não, foi corajosa. Não foi acertado data. Que se tivesse perdido para o Cruzeiro, ela teria sido publicada igual. O Roger falaria a não, a mesma coisa em qualquer época. Porque as pessoas perguntam. Tu vai chamar o comercial, Pedro? Vou, há muito tempo, estou tentando. Graças a Deus. Eu queria ver os reforços do Grêmio, mas enfim. Um de cada vez. Chama logo o comercial que os boletos dos caras tá chegando. Mas chama um comercial de cada vez, pelo amor de Deus.